Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso treinamento a respeito dos sistemas de ROVs. Nesse momento vamos falar um pouco aqui sobre as unidades básicas do sistema de ROV. Falar sobre as unidades básicas é muito interessante porque quando nós começamos a estudar a respeito dos ROVs, geralmente se pensa apenas a respeito do veículo, mas o ROV em si é muito mais do que apenas o veículo que é a entrega final. Nós consideramos o sistema como um todo. Um sistema de ROV, ele é compreendido desde a geração de energia até a entrega final, que daí então é o veículo. Então, eu queria poder compartilhar um pouco aqui sobre esses sistemas. Falando sobre os macrosistemas de um sistema de ROV, se é que eu posso colocar dessa maneira, para não ser repetitivo na palavra sistema, porque tudo é sistema, né? O sistema de compensação, o sistema hidráulico, o sistema eletrônico, o sistema de lançamento e recolhimento, mas o sistema global, macro, é o sistema de ROV. E falando sobre macrosistemas de ROV, nós temos, por exemplo, desde a geração de energia, como eu falei, que pode ser através de um gerador de energia ou se a embarcação tiver condições de fornecer a energia na quantidade e qualidade que eu necessito para o sistema de ROV. Um outro ponto também, depois da geração de energia, do suprimento de energia, é que essa energia chegue até o container de operações ou a sala de operações de ROV. Qual a diferença de uma e outra? Se você tiver uma embarcação que ela já foi concebida na concepção do seu projeto, ela já foi desenvolvida para ser uma embarcação especial, uma embarcação subsea, essa embarcação ela já terá uma sala, né, um espaço suficiente como uma sala, uma oficina para o ROV, porque no conceito inicial do projeto, a concepção desse projeto já foi designado que essa embarcação seria uma embarcação especial. Mas nem sempre é assim. Nem sempre temos embarcações espaçosas ou embarcações que já foram desenvolvidas e construídas para serem embarcações especiais com ROVs. Às vezes, essa embarcação ela tem que ser adaptada e na maioria das vezes é assim que acontece. Nesta adaptação, é necessário então ter um sistema modular. Então, o sistema de ROV ele pode chegar em módulos, como também a sala de controle sendo em um container. E sendo em um container, nós chamamos a esse container de control van, né? Container de controle. A oficina, que também temos que ter uma oficina, vocês podem ver aí no módulo, né? Vocês vão poder ver aí no módulo, né? Quem vai verificar, né? Quando vocês verificarem, na verdade, no estudo, vocês vão ver que ali, né, tem um container. Essa alimentação ela chega até o container de operações, podendo também ser uma online, como eu falei, uma online room, que é uma sala de operações, mas colocando aqui um sistema mais comum, vamos dizer assim, onde você pode instalar e mobilizar, o termo que nós utilizamos é mobilizar esse sistema, por exemplo, em uma plataforma de perfuração, em uma balsa, em um navio de pequeno porte, ou até mesmo uma grande embarcação. Quando eu falo em embarcação, eu já englobo tanto navios, plataformas, balsas, porque é tudo aquilo que você embarca. Se eu falo apenas navio ou plataforma, eu estou sendo muito específico e limitado. Então, os ROVs eles podem atuar em embarcações, né? Então, em embarcações eu generalizo. E esse container instalado, né, ou mobilizado, ele está interconectado também ao sistema de lançamento do ROV. O sistema de lançamento do ROV nós chamamos de LARS, Launch and Recovery System, sistema de lançamento e recolhimento do ROV. É o que permite eu lançar esse ROV em segurança na água e recolher também esse ROV, ou veículo, em segurança ao convés da embarcação. Essa energia chega então no meu container de operações. Dentro do meu container de operações eu tenho lá um sistema de controle e gestão dessa potência, que é onde passa pela PDU. Então essa sigla vocês vão conhecer bastante, vão ouvir falar bastante sobre ela
ainda mais quando estudamos sobre ROVs, que é a Power Distribution Unit, é a unidade de distribuição de potência. Lembra que eu falei que o inglês é importante, né? Então todas as siglas são em inglês, os equipamentos não são brasileiros, na maioria das vezes não são, o desígnio, né, também a origem já vem, né, de uma indústria internacional, então PDU, Power Distribution Unit, que é a unidade de distribuição da potência elétrica. Então chega então nessa PDU a energia, a potência da embarcação ou do gerador, variando aí entre 380 a 480 volts, depende da embarcação, um padrão aí de 440 volts. Adam, pode ter tensões menores? Sim, ROVs classe 1, classe 2, como nós já colocamos aqui as classes, né, nos módulos anteriores, são ROVs que demandam também menor potência, menor tensão e menor corrente. Então, são ROVs que alguns alimentados a 110 volts, 220 volts, 360 volts. Então, depende muito, é como um equipamento, um eletrodoméstico ou equipamentos em geral da indústria, onde as tensões podem variar. Sendo que um work class, geralmente, ele tem esse padrão industrial aí, em torno de 440 volts. Sendo que essa tensão não é suficiente para alimentar o ROV lá no fundo, ainda mais se for um ROV, como eu falei, work class, para alta profundidade. Então esse ROV tem que receber mais potência. Então eu tenho que elevar essa potência. A isso então, e para isso, nós temos os transformadores elevadores, que nós chamamos de HVTU. Por que mas qual a diferença do transformador para HVTU? HVTU é o sistema onde eu tenho o transformador, o elemento principal é o transformador. Qual a função? Elevar essa tensão para que ela atinja valores que eu tenha a menor necessidade de uma corrente maior. Para você que estuda eletricidade ou para você que não estuda eletricidade, mas que é da área de mecânica, da área mais voltada para mecânica e não muito para eletrônica e eletricidade, é importante comentar que você também tem que conhecer sobre lei de Ohm. E para você que é da área de eletrônica e da área de eletrotécnica, é obrigatório que você saiba. E na lei de Ohm nós aprendemos o quê? Que a tensão e a corrente são inversamente proporcionais, não é isso? Uma vez que a potência é fixa, sendo ela fixa, então a lei de Ohm, vocês lembram? Para quem não lembra, eu vou lembrar aqui, né? Aquela quem vê ri, não é isso? Que nós aprendemos no ensino médio e também para quem estuda a parte de eletricidade, que V é igual a tensão, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a corrente, então, que é representada pela letra I, ela está do outro lado da igualdade, se ela retorna para o lado, né, oposto, ela tem, então, ela tem que voltar numa situação oposta. Então, ela volta dividindo aí a tensão. Então, V sobre I é igual a R. E aí conseguimos analisar aí essa diferença, né, de proporcionalidade, né, na verdade, esse oposto. E aí como que nós podemos analisar? Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Por isso que nós elevamos a tensão dos ROVs, e aí temos ROVs work class trabalhando de 3 a 5.000 volts, para que a corrente seja menor, e o que determina a seção transversal do cabo, do nosso umbilical, é a corrente. Então, elevando a tensão, eu diminuo a corrente, e aí consigo utilizar cabos com seção transversal menores. Senão seria impossível eu ter espaço e também mobilidade para o sistema de ROV para atuar com correntes tão elevadas. Então essa tensão, né, ela é elevada para poder chegar até o umbilical do ROV. Chegando até o umbilical do ROV e fica instalado no tambor do sistema de lançamento, no tambor do guincho, que faz parte do sistema de lançamento. Aí mais um sistema aí, ó. Então assim, nós temos o sistema de lançamento. Como que é o nome do sistema de lançamento? LARS, é uma sigla. Launch and Recovery System, sistema que eu lanço e recolho ROV em segurança. Então, o cabo armado, que é o que sustenta o ROV, que ele tem o nome é cabo armado, porque ele tem uma armadura de aço para sustentação mecânica do ROV, ou também do ROV junto com TMS, se tiver TMS nesse sistema,
ele tem essa armadura de aço com essa finalidade. Mas no interno dele, na parte interna deste cabo, além de na externa ter a armadura, na parte interna ele tem os condutores de eletricidade para potência, para instrumentação e também, caso utilize, e geralmente abaixo de 600 metros é necessário, fibra ótica, porque a fibra ótica tem essa grande vantagem de não ter as perdas, a perda é mínima, né, comparada com a perda nos condutores elétricos, em especial o cobre, e além disso não sofre a interferência eletromagnética, uma vez que o princípio da fibra ótica é um princípio óptico, não um princípio elétrico. Então, dentro do cabo armado, nós temos os condutores elétricos e a fibra ótica. Agora, Adam, qual a diferença do cabo armado e do tether? Os dois são umbilicais de ROV, sendo que o tether não tem a necessidade e não tem instalado nele, ou não tem na sua composição, a armadura de aço para sustentação mecânica do conjunto. Então o tether é o cabo, né, vamos dizer assim, umbilical, aquele de coloração amarela, mais flexível, e que na sua composição ele tem uma finalidade também de ter a tendência de neutralidade na água. Isso deixa muito mais flexível a utilização e navegação com ROV. Agora o cabo armado não, o cabo armado ele tem a armadura de aço, ele tem, além da finalidade de levar a vida, por isso que o nome do cabo é tether, porque o tether em inglês é umbilical, e o nosso cordão umbilical nos trazia vida, né? Então, no caso do tether, ele leva a vida ao ROV, assim como o cabo armado também. Só que o cabo armado, além de ter os condutores elétricos e fibra ótica, ele tem também a armadura de aço. Esse cabo vai chegar, o cabo armado chega até o ROV. E quando que eu tenho o tether? Isso é interessante. O tether, eu tenho ele quando eu tenho a figura do TMS. E o que significa essa sigla TMS? Tether Management System, Sistema de Gerenciamento do Umbilical. E quando eu tenho a utilização de ROVs, em especial em águas profundas, eu tenho cabo armado conectado, vocês vão ver nas figuras, conectado diretamente ao TMS, o TMS conectado ao ROV. Você lança o conjunto ROV e TMS até a profundidade de trabalho. Quando chega próximo à profundidade de trabalho, o operador do guincho para, e aí o operador do ROV, o piloto de ROV, desacopla do TMS, se ele for do tipo top hatch, ou ele sai de dentro do TMS, se for um TMS do tipo gaiola. E aí ele começa a apagar, a liberar tether ou recolher tether de acordo com a demanda. Por isso que o nome é sistema de gerenciamento de umbilical. Porque não é monitoramento, por exemplo, é porque ele gerencia. Quem comanda é o piloto. Quem libera mais cabo ou quem recolhe mais cabo é o piloto no ato da operação. Então, por isso que é chamado TMS. E quem comanda o TMS nesse caso de liberar do tambor e recolher? O piloto. Então, onde que fica o tether? No tambor. No tambor que está dentro do TMS, podendo ser um TMS do tipo top hat ou do tipo gaiola. Então eu tenho tether nessas duas situações. Qual outra situação que eu tenho tether? Necessariamente, eu tenho que ter TMS para ter o tether? Não. ROVs classe 1, classe 2, como eu falei lá no início, são ROVs mais leves, então eles podem ser conectados diretamente ao tether e serem ROVs que agora eu vou ensinar para vocês do tipo free swimming, que traduzindo seria nado livre. Essa composição free swimming é o ROV conectado diretamente ao umbilical, sem a presença de um TMS. Então ele pode ser conectado diretamente ao cabo armado, no caso do World Class, porque eu não tenho como içar um World Class de 5 toneladas com um tether, não vai suportar esse peso. Agora, um ROV elétrico de 15 quilos é possível, através do tether. Então, já aprendemos aí, né, essa composição. Eu tenho que ter uma oficina. Essa oficina pode ser numa sala, né, num compartimento designado, como eu falei, na embarcação, como também pode ser um container oficina. Se for um container, nós chamamos de work van, né, um container de trabalho. Para que isso? Para desempenhar as pequenas manutenções que nós temos que fazer no sistema de ROV.
Lars, já ensinei para vocês o que é o Lars, TMS. Agora, o que eu tenho dentro do container de operações ou da sala de operações? A OCU, que é chamado de Operations Control Unit, Unidade de Controle de Operação, que é onde ficam os monitores, os joysticks, onde o piloto comanda ali o ROV, onde fica a PDU também, os painéis elétricos, onde eu tenho a HVTU. Alguns sistemas têm a HVTU fora do container, fora da sala de operações, por uma questão de segurança. Mas na maioria dos sistemas fica ali enclausurado mesmo dentro do container ou da sala de operações. Mas algumas empresas multinacionais, inclusive que atuam no Brasil, possuem o HVTU, High Voltage Transformer Unit, onde fica a unidade de transformação e elevação dessa potência, fora, perto do guincho, né, que eles chamam de coffin, que é como se fosse caixão, porque parece um caixão mesmo. Então, nós aprendemos também um pouco sobre os módulos de lançamento, não foi isso? Eu posso ter o sistema com TMS, sendo ele gaiola ou top hat, ou ele sendo free swimming. Agora, é um erro dizer assim, o free swimming é obrigatório ser conectado ao cabo armado. Não, se for um ROV classe 1 ou classe 2, ROVs elétricos, ROVs menores, ROVs de observação, você pode ter o ROV conectado diretamente ao tether e esse tether suportar o peso do ROV, o que não acontece no caso de um World Class. Por curiosidade, um World Class ele pesa em torno de 5 toneladas o veículo, e um TMS em torno de 3 toneladas. Então eu falo aí de um conjunto de 8 toneladas, podendo variar para menos e para mais, é apenas uma média. Um cabo armado pesa em torno de 5 kg por metro. Então 5 kg por metro, imagina em 3.000 metros, né? Então tem um pouco mais de dificuldade aí para poder atuar com o ROV Free Swimming. Agora, qual a vantagem e desvantagem? Depende. Existem vantagens e desvantagens em cada uma dessas modalidades, como tudo na vida. Vou dar um exemplo aqui. Vantagem de um top hat. Eu acoplo apenas em um ponto ali embaixo do TMS, então eu posso instalar ferramentas ao redor do ROV que não vai ter muita influência. Porém, o TMS Top Hat não protege o ROV no caso de uma colisão, onde eu posso ter perdas, inclusive no flutuador, que é a parte mais sensível do ROV. Já na gaiola, eu tenho a vantagem de estacionar dentro e ficar protegido. Porém, eu tenho a desvantagem de não poder instalar inúmeras ferramentas ao redor do ROV, porque ele tem que encaixar, ele tem que estacionar. Se for muito pequeno, é ruim porque fica folgado lá dentro. Se fica maior, ele não entra. Então, o sistema acaba tendo essa limitação. Então, a empresa ela opta ali pelo que mais se adequa às suas operações. E o Free Swim? O Free Swim tem a vantagem de você ter menos equipamento. Um TMS custa em torno de 650 mil dólares. Imagina, menos manutenção, menos sobressalente, menos preocupações, menos peso sobre o cabo armado, menos peso sobre o sistema de lançamento, são menos 3 toneladas. Porém, operacionalmente, você fica mais limitado ali para um deslocamento do ROV, porque você tem que se deslocar junto com o cabo armado. Quando você tem um tether, além do tether ser maleável, você tem raio de ação com o tether. Se você tiver 300 metros de tether, a embarcação ela consegue parar mais distante da unidade e o ROV se aproximar pelo fundo, porque ele tem raio de ação maior. Enquanto com o cabo armado, nós vamos contar com um pêndulo ali, né, da distância. Então, a embarcação também trabalha mais quando é free swim, tem que se aproximar mais. Então, tem vantagens e desvantagens, tem que ser analisado. Alguns contratos exigem que haja o TMS por essa questão operacional. Alguns contratos, como plataformas de perfuração, não exigem porque você não tem um grande deslocamento, em alguns casos. Então, depende, tem que ser analisado caso a caso, mas nós temos que analisar também e saber a diferença entre cada um. Agora, sobre os sistemas, algo que nós temos também são as Power Packs, ou que chamamos de Charge Carters, que são unidades hidráulicas que ficam ali próximo, né? Primeiro que o sistema de lançamento tem que ter sua própria HPU, a unidade hidráulica de potência para alimentar o sistema de lançamento. Como o ROV tem sua própria HPU também, que é a unidade hidráulica de potência do ROV. Mas lá no Convés nós temos uma unidade hidráulica de potência, que pode ser uma potência hidráulica ou elétrica. Tem guinchos
guinchos e A-frames mais modernos que são totalmente elétricos, tem laços totalmente elétricos, mas ainda assim a hidráulica é o que demanda mais, porque com a hidráulica tem maior potência também. Então, você tem a HPU, que são sistemas eletrohidráulicos, motores elétricos, que tocam bombas hidráulicas, que tem reservatório também, para alimentar tanto o A-frame quanto o guincho. Lembrando que não necessariamente é obrigatório ser hidráulico, a maioria é hidráulico, mas existem, já trabalhei em vários casos, também com sistemas elétricos, guincho elétrico, por exemplo. Em sistema que o guincho era elétrico, somente o A-frame hidráulico, né? Guincho e A-frame elétrico, guincho e A-frame totalmente hidráulico. Então, tem essa composição. Importante é você entender o sistema. O sistema tem que ter força motriz, HPU, tem que ter um A-frame e tem que ter o guincho. Adam, somente A-frame? Não, pode ter um cursor, pode ser um turco, depende. O que você tem que entender é que tem que haver um sistema de lançamento e recolhimento, nem que ele seja manual, nem que o piloto tenha que lançar na mão, ele é o sistema de lançamento, mas pode ser mais simples, pode ser um sistema mecânico, sem ser hidráulico, mas tem que haver no sistema uma maneira de colocar o ROV, de lançar o ROV em segurança e também recuperar o ROV ao convés em segurança. Então, isso é a HPU do sistema de lançamento. Agora nós temos também a Power Pack, ou que nós chamamos de Charge Carter, que é uma unidade hidráulica que fica à disposição do sistema para fazer manutenções, testar ferramentas, e é muito útil no dia a dia da equipe de ROV. Então, agora, uma coisa que eu vou comentar também é sobre HVJB. Eu falei sobre a HVTU, High Voltage Transformer Unit, e tem a HVJB, High Voltage Junction Box, que é a interconexão dela ali entre a PDU e a HVTU, tá bom? Então, uma Junction Box mais para alta potência, alta tensão, tá bom? O sistema de ROV, vocês já começam a observar que depende desses subsistemas, né? E aí eu tenho ali, por exemplo, o sistema de lançamento, algo que eu tenho que contar, eu tenho que ter um container, então você já começa a imaginar módulos. Se você olhar, tiver uma visão macro de uma embarcação que é equipada com a ROV, você tem que enxergar ali, olha, onde é que está a parte do controle do ROV, onde é que está a oficina. Em muitos casos, na maioria deles, um container almoxarifado. E também onde que está o sistema de lançamento, onde está o veículo. Esse veículo, ele é free swim, ele é com TMS, e se for do tipo TMS, é um top hatch ou é gaiola? Você já consegue analisar tudo isso. É um sistema que tem a OCU dentro de uma sala de controle, que eu posso chamar de online room, ou é dentro de um container, que eu chamo de control van. A oficina é uma oficina própria da embarcação ou é um container oficina que é um work van? Onde que está o container almoxarifado? Ou não, a embarcação tem ali um espaço para ser almoxarifado? Isso pode ser analisado. Lembrando também que o ROV depende de facilidades. Quais são essas facilidades? Ar comprimido, água, porque você precisa ali trabalhar água para lavar mesmo. A água você lava o ROV, adoça o ROV porque ele fica exposto ali à água salgada no mar, né? Então é altamente corrosivo. Se você for colocar o ROV no convés e não tem previsão de mergulhar tão cedo, tão rápido, a gente lava o ROV também com água doce, o cabo armado em muitos casos também para tirar o sal. Por quê? O sal acaba deteriorando mais rápido ali, né? Acelerando o processo de corrosão. Então a gente tem todo esse cuidado preventivo também. O ar comprimido para as manutenções, para as limpezas, né? As facilidades de ponto de energia elétrica para ligar extensões, fazer algumas manutenções. Então tudo isso é algo disponível ali para o sistema de ROV. Agora quero agradecer a vocês por estarem comigo aí até esse momento, estudando sobre o sistema de ROV. Então, assim, essas unidades básicas do sistema, elas aqui é uma passada, não é um briefing. Espero poder gerar mais conteúdo, né, poder esclarecer as dúvidas também. Mas esse bate-papo aqui foi um bate-papo mostrando exatamente aí como que são, né, os sistemas e as unidades básicas de um sistema de ROV em geral, tá bom? Muito obrigado
e até o próximo módulo. Um abraço.